participação. Professor Flintstone, Fortaleza vai para a 5ª rodada, né? Ou seja, a análise que você faz aí do grupo no que se refere à questão da evolução, certo? Na sua área, que é exatamente o condicionamento físico, principalmente esses atletas que não estão nem sendo, na realidade, utilizados muito. Eu vejo o Juninho às vezes, ele cai um pouco de produção no segundo tempo. Isso se deve a quê? Bom, na verdade, nós temos um planejamento, né, como foi dito, uma periodização, e a nossa expectativa era de que nós encontrássemos uma dificuldade maior, os atletas um pouco mais cansados dos primeiros jogos da competição, e nós até alertamos quanto a isso, né? Mas a resposta do grupo tem sido muito positiva, melhor do que a que nós esperávamos. Com relação aos atletas que não vêm participando dos jogos, a nossa preocupação com eles é um pouco maior, porque esses atletas eles são submetidos à concentração e muitas vezes a uma carga menor de treinamento próximo dos jogos. Então o que nós fazemos é uma programação específica para que a gente tente igualar, né, esses atletas com a carga e intensidade de trabalho dos atletas que vêm participando dos jogos, né? Por isso uma programação até diferente, né? Para que a gente tenha um grupo mais homogêneo, né? Então, e a resposta deles tem sido muito positiva. Aliás, essa programação que você fala, professor, é para o cara não acomodar, mesmo assim, ainda existe algum tipo de atleta que é uma acomodação pelo fato de não ser titular? Não é nem a questão da acomodação, é a questão da carga e do número de treinamentos também, né? Porque a gente sabe que esses atletas que não participam das partidas integralmente, eles já começam a ter uma diminuição da carga de treino já um dia antes do jogo, né? Os atletas que vão para a partida participam da partida, então tem uma carga de trabalho, e esses atletas não, né? Então a gente acaba tendo problemas com relação a peso, com acondicionamento físico. Então o que a gente procura é fazer o quê? Dar uma intensidade de treinamento, uma carga de treinamento, para que eles se igualem com aqueles atletas que estão jogando. Professor, a ideia é chegar com esse grupo até o final da Série C do Brasileiro, digamos assim, 100% na parte do condicionamento físico, já que nós estamos apenas no mês de junho. Exatamente. Se não 100%, porque a gente nunca sabe quando é esse 100%, mas muito próximo disso, né? E o nosso planejamento é justamente isso, para que a gente tenha todos esses atletas no melhor do seu condicionamento físico, técnico e tático, próximo das finais do campeonato. Só para encerrar aqui, então, falar de 100 dias de Marquinhos no Fortaleza é falar de 100 dias de vocês no Fortaleza, no caso do Edson já passando. Não, então deixa eu te fazer também a pergunta, Lúcio, aproveitar aqui. Sem citar nomes, mas vocês conseguem ver exatamente quem está um pouquinho mais na frente do que outros jogadores nessa parte física? Não, na verdade não tem aquilo que a gente estava comentando, né? Não é a questão de quem está mais na frente ou não, né? O que a gente observa, obviamente, que aqueles atletas que vêm jogando mais, eles adquirem um condicionamento de jogo melhor e mais rápido, né? Porque a gente sabe, por mais que a gente treine, por mais que a gente faça, por mais que eles participem, existe uma condição de jogo que é específica, né? O jogo tem uma exigência diferente da que é do treinamento. Então esses atletas que estão jogando, participando mais dos jogos, né? Nós podemos dizer que eles estão com um condicionamento de jogo mais avançado do que os outros. Por isso a gente faz uma programação específica para tentar aproximar esses atletas que não estão jogando do que é uma partida, colocando o quê? Mais sessões de treinamento, colocando jogos, treinos durante a semana, para que eles se aproximem desses atletas que estão participando mais. Mas eu digo assim, desse grupo que não vem jogando, existe uma diferença física entre os jogadores? É difícil te falar. Segundo as avaliações, não está muito diferente, né? Segundo as avaliações que nós fizemos há 4 semanas atrás. Então os resultados estão homogêneos. Eu acredito que seja justamente por essa programação diferenciada que a gente tem feito com todos os atletas. Essa questão agora de... O Fortaleza vem jogando Campeonato Cearense, Copa do Brasil,
né? Jogando praticamente 2, 3 vezes na semana. Agora o Fortaleza está jogando apenas uma vez na semana. Isso é bom também para o jogador, essa parte também de descanso, e também a questão de adquirir mais condicionamento físico. Sem dúvida, muito bem colocado. Nós já fizemos o Fortaleza fez mais de 30 partidas no ano, né, que é um número já bem elevado. Porém, esse espaço que nós temos, esse tempo que nós temos durante a semana tem sido muito benéfico para que a gente possa o quê? Recuperar os atletas que precisam ser recuperados, descansar os atletas que precisam ser descansados e condicionar os atletas que precisam ser condicionados, né? Então, quando você tem esse tempo, esse intervalo de uma semana, você consegue planejar e você consegue trabalhar melhor essas condições com cada atleta. Então, a gente procura individualizar o trabalho para cada um deles. Então, sem dúvida, você ter com jogos quarta e domingo no meio da semana, você não tem esse tempo. Você tem que viajar muitas vezes, jogar e recuperar, né? Então fica muito mais difícil. Então essa semana que a gente tem aberta é muito benéfica para que a gente possa planejar melhor o nosso trabalho. Sr. Cliston, o fato do Leozinho, né? O Leozinho era a dúvida do professor Marquinhos Santos em relação ao jogador Juninho. Ele até aceitou ter colocado o Juninho pelo fato que a gente percebeu que o Leozinho estava voltando agora, está um pouco sem força, tem aquele, né? Ou seja, o Marquinhos, lógico, ele trabalha em conjunto com toda a comissão técnica. E você viu dessa forma também, o fato de ter escolhido o Juninho a melhor opção? Exatamente, eu acho que sim, né? Porque eu falei há pouco do condicionamento de jogo, né? E o Juninho, se nós observarmos, ele já vem jogando mais, ele tem jogado mais do que o Léo. O Léo, se eu não estiver enganado, a última partida oficial dele foi em setembro do ano passado, né? Então, num momento como esse, como eu falei, no início de campeonato, onde muitas vezes a gente tem que sacrificar algumas valências com os atletas, enfatizar algum condicionamento físico, né? A perna dos atletas estão pesada. Então, o condicionamento físico de jogo do Juninho hoje é maior do que o do Léo, até porque ele fez mais partidas durante o ano do que o Léo. Vou fazer uma pergunta. Eu conversei com o Edson Palomares e ele me falou que o Fortaleza ele vinha numa sequência de 3 jogos por semana, que era o Campeonato Cearense junto com a Copa do Brasil. E Copa do Nordeste. E Copa do Nordeste, bem colocado. E eles estavam nessa intensidade de jogos, né? Então, baixou para 2 jogos, que é só a Série C. Então, ele falou que os jogadores já estavam acostumados a jogar em 3 jogos e depois tinha que entrar nesse costume de 2 jogos por semana, né? Que é no domingo, no sábado, domingo, na segunda. Então, eu te pergunto, os jogadores, eles já entraram nesse costume ou não? Ainda estão entrando em transição? Isso, eles estão, esse é o termo, eles estão nessa transição ainda, né? Porque quando você, é aquilo que eu falei, quando você tem jogos no meio de semana, você joga no domingo, a única alternativa que você tem na segunda e na terça é recuperar os atletas, né? E não enfatizar treinamentos, né? Seja ele físico, técnico ou tático. Então os atletas entravam nessa rotina de jogo, recuperação e jogo, recuperação. Agora não, nós temos tempo de fazer a recuperação e fazer o treinamento desses atletas também. Quando você tem jogos no meio da semana, você não tem como fazer esse aperfeiçoamento, né? Seja ele físico, técnico ou tático, né? O que você tem a fazer é recuperá-los para a próxima partida. Ele até explicou que o rendimento foi abaixo do esperado contra o River, que é o início da Série C, né? Exatamente por causa disso, por causa do costume que vinha de 3 jogos e depois baixou para 2 jogos. Exatamente, e além disso, como nós falamos alguns dias atrás, nós fizemos uma periodização onde nós iríamos enfatizar um pouco a parte física e isso poderia interferir nas primeiras partidas do campeonato. É aquilo que eu falei, eles têm respondido positivamente quanto a isso. Agora nós não sabemos até quando, né? O nosso objetivo é prolongar essa resposta positiva ao máximo possível. O professor Edson se aproxima do microfone,
Primeiramente, eu queria que você falasse sobre esses 100 dias aqui, nesse momento que está passando aqui, eventualmente, com o Marquinhos Santos. Boa noite. Boa noite. Para nós está sendo muito gratificante, né? A gente encontrou aqui uma condição de trabalho totalmente diferente do que nós tínhamos em mente, né? A gente sabe que hoje o Fortaleza é uma das forças do futebol do Nordeste. A gente chegou aqui sabendo que o clube estava numa situação difícil, mas era um gigante adormecido, né? E a gente viu que com o início do trabalho, a assimilação dos atletas, nós conseguimos desenvolver um trabalho forte, já embutindo na cabeça dos atletas o nosso objetivo principal, que é o Campeonato Cearense, onde nós colhemos êxitos e fomos campeões, e a classificação pela Copa do Nordeste, onde os jogadores praticamente se resgataram, né? Porque a gente sabia que tinha muitos atletas aqui que estavam com a autoestima muito baixa, até pelas situações dos resultados, né? Pelo que aconteceu, e depois com a classificação da Copa do Nordeste da forma que o clube conseguiu, né? Estava praticamente fora e conseguiu o resultado daquela forma. Eu acho que essa autoestima levantou muito dos atletas. Os atletas passaram a confiar no trabalho e o Marcos conseguiu embutir na cabeça dos atletas a importância da gente conquistar, né? Deixar um legado aqui dentro. Então, se a gente for fazer uma autocrítica do trabalho até agora, eu acho que o trabalho até agora se encaixou de uma forma muito perfeita para nós todos, né? Tanto os jogadores como a comissão técnica, tem uma integração muito grande, né? Houve um contato muito bom, né? E a partir desse momento a gente começou a deslumbrar aquilo que nos interessa muito, né? Que é essa ascensão à Série B, mostrar para os atletas que nós temos condições de interromper esse ciclo que ficou de Série C, né? E pensar naquele objetivo. E um objetivo maior ainda, que é a conquista do Campeonato Brasileiro da Série C. Ô Edson, você falou em autoestima. Como é que é trabalhar essa autoestima também? Claro que a comissão técnica, todos vocês são responsáveis pelo sucesso do Fortaleza. Mas isso começa com o Marquinhos, uma série de vários clubes do Brasil. Como é que é trabalhar também, você que é um cara mais experiente, que conversa, que orienta essa rapaziada, e principalmente o técnico do Fortaleza? Como é que é trabalhar esse aspecto? A gente sabe que o trabalho que o Marcos já fez em outras equipes é um trabalho que sempre vai estar criando expectativa para outras coisas, né? Mas a gente vê na cabeça dele, na mente dele mesmo, a responsabilidade que é de conduzir o Fortaleza para essa Série B. A gente sabe que o foco dele está voltado aqui para único e exclusivamente no Fortaleza, né? Nós temos um contato diário e ele passa essa vontade, essa cobrança, que nós, quando nós nos reunimos, que nós em momento nenhum temos que ficar atento para qualquer tipo de situação que possa nos atrapalhar. E essa cobrança está sendo muito boa dele lá de cima, e a gente passa isso para os atletas quando a gente tem o contato diário com os atletas, né? E isso está sendo importante para os atletas assimilarem bem, sabem da responsabilidade, vem jogando solto dentro do campo, né? A gente vê que uma equipe hoje do Fortaleza que joga muito solto, já entende muito bem o que o treinador pediu. É um time que você vê o sistema tático utilizado dentro do jogo se transforma às vezes em 2, 3 sistemas táticos sem mexer em atletas, e isso é uma conquista do treinador, né? E eu acho importante porque os atletas já assimilaram o que o treinador quer. Sabendo que o elenco do Fortaleza hoje, que o Fortaleza já tem hoje, logicamente a diretoria deve fazer algumas, 2 ou 3, até 3 contratações ainda, mas você acredita que o Fortaleza tem, da sua experiência, que o Fortaleza tem hoje, o Fortaleza já tem um time, digamos, ideal para conseguir esse objetivo que é o acesso? Eu acho que um time, a gente não poderia dizer que é um time ideal, mas a gente tem um grupo muito forte, né? Um grupo que vem se fortalecendo, a gente sabe de algumas necessidades ainda, que a gente possa ter no decorrer do campeonato, né? Algumas peças que sejam pontuais, mas a gente vem fortalecendo cada dia que passa mais esse grupo, né? Porque eu acho que a competitividade no futebol ela é importante. Quando você sabe que você está jogando, mas você olha para trás e você vê que tem um companheiro à altura, à mesma altura que você, esperando uma oportunidade. E aí cria aquela competitividade que só quem só ganha é o clube, né? E isso foi uma das tonas que o Marco tentou impor aqui dentro, né? E colocar aqui dentro.
e graças a Deus a gente conseguiu. Fez contratações pontuais de atletas consideráveis, né? Atletas que têm uma passagem muito boa no futebol brasileiro, e a gente tem certeza que esses atletas vêm nos ajudar. Eu quero citar aqui um exemplo do próprio Daniel Sobralense, né? Que há muito tempo estava fora, teve algumas partidas que nem entrou, né? E com a ausência do Jean, ele foi guindado a titular e está dando uma resposta muito grande, né? Voltou a ser aquele jogador que todo mundo conhece, que o torcedor do Fortaleza já acostumou. Então, por quê? Teve a oportunidade de se preparar fora do campo, quando foi feita a pergunta ao Gleison, quando os atletas não têm a condição de participar em 90 minutos, eles trabalham forte, né? Um exemplo do próprio trabalho hoje, um trabalho intervalado praticamente, com trabalho técnico e trabalho físico, praticamente a especificidade do que se usa no futebol, né? Tanto a parte física quanto a parte técnica, e os atletas respondem muito bem. Então a gente está muito feliz de estar aqui e da forma que a gente foi aceito aqui dentro. Ô Edson, aproveitando aqui o que você falou do pessoal que está fora, usou o exemplo do Daniel Sobralense. Você comandou essa atividade hoje com jogadores que não estão tendo a oportunidade de serem titulares, pelo menos não sempre. Como é que você enxerga a atitude deles? Assim, são outros Daniel Sobralense que estão aí esperando essa oportunidade? Como é que você vê isso? Perfeitamente. A gente vê o brilho nos olhos do atleta, né? Quando ele vai trabalhar, fazer um trabalho da forma que foi feito hoje, né? Esperando que a oportunidade, sabendo que ele tem que se preparar, porque essa oportunidade vai ser dada e ele tem que estar preparado para jogar, né? E eles vêm com uma vontade muito grande. Você vê que esses atletas trabalham em 2 períodos, né? Em momento nenhum a gente recebe nenhum tipo de reclamação. Professor, estou muito cansado, né? Ele faz o que é determinado no trabalho, e isso é uma aceitação muito boa que nos dá uma alegria muito grande de estar trabalhando, né? Porque você vê a vontade do grupo em brigar por posições, de conseguir objetivos, e a partir do momento que você vê essa competitividade dentro dos atletas, né? Um respeitando o outro, mas querendo o lugar do outro, isso é importante. Ô Edson, primeiro parabenizá-lo aí, vocês, pelos 100 dias aí no comando do Fortaleza, né? Comissão técnica é um conjunto. Agradeço. Aí eu pergunto para ti, esse bom momento que vocês estão vivenciando aqui no Fortaleza, vocês recebem ligações de fora, dos amigos, referente a essas informações, do trabalho de vocês, esse conjunto com o Fortaleza? Perfeitamente. Eu acho que o Fortaleza hoje expandiu muito no cenário brasileiro, né? A gente vê, acho, quando se classificou, da forma que classificou, vencendo uma equipe como o Flamengo, né? Em 2 vitórias, tanto na casa do adversário como na nossa casa, e foi no cenário nacional, né? E as pessoas que começam a conviver e ver o Fortaleza dessa forma, elas começam a entrar em contato, mandar mensagem, né? Valorizar o trabalho de todo mundo, mas nós sabemos que o nosso objetivo ainda é maior ainda aqui dentro, né? Nós sabemos que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente fica feliz dessa aceitação, mas a gente não conquistou nada aqui dentro ainda, né? A gente sabe que se o futebol ele cria algumas peças se a gente não estiver preparado. Então nós estamos muito preparados para tudo que possa acontecer aqui dentro, né? Os momentos bons, os momentos ruins, mas a gente tem consciência de que o trabalho não vai faltar para a gente conseguir o nosso objetivo.